Bom dia, me chamo Gustavo, esse aqui é meu parceiro Ian, e a gente vai falar sobre o submódulo 9.1 e 9.3 da ONS. Então, aqui vai ser o que a gente vai falar, o nosso sumário, a gente vai dar uma introdução sobre o que seria, para que ele serve de uma maneira geral, e depois a gente vai falar especificamente do submódulo 1, submódulo 3, apresentar nossas conclusões e referências. Primeiro, a gente tem que falar que esse submódulo 9, no geral, ele vai apresentar indicadores para você saber se o sistema da rede elétrica está funcionando devidamente, está funcionando de uma forma confiável para o sistema, e também se os sistemas de proteção estão atuando corretamente para permitir a longevidade do equipamento elétrico que a gente está usando. Pode continuar? E aqui está realmente os detalhes mais específicos que a gente falou sobre 9.1 e 9.3, mas isso, no geral, foi justamente o que eu apresentei na introdução. Um ponto muito importante, muito bom dia também, né? Meu nome é Ian, estou representando o Gustavo. Um ponto importante do nosso trabalho também, diferente dos outros, os outros debruçaram muito na parte muito importante, que é a parte qualitativa, né? Que é de fundamentar exatamente tudo que vai estar, quais são as diretrizes dos cálculos, o que vai estar coordenando essa parte de gerência por parte da ONS. O nosso trabalho ele vai estar voltado muito na parte de conta, ou seja, como é que é determinado especificamente cada um dos parâmetros que são medidos, né, para a gente conseguir fazer a gerência, fazer a coordenação do nosso sistema elétrico. E o mais importante também citar que, se você tiver alguma dúvida sobre a forma de como são usados os cálculos e como são feitas as medições, podem ser encontrados no submódulo 5.13, 6.11 e o 6.12, caso você tenha alguma dúvida. Aí primeiro vamos falar sobre o primeiro indicador que você vai utilizar no submódulo 9.1, que é o controle de carregamento de transformadores, que vai avaliar quais dos transformadores que você vai usar em algum sistema, em alguma região, está funcionando em a faixa nominal de funcionamento. E aí, uma conta simples, que é o número total de transformadores na rede, na região, menos os que estão sob tensão, sobre o número total, vezes 100%. Pode passar? Da mesma forma, as linhas de transmissão também são feitas esse cálculo para ver qual porcentagem dela está funcionando além da sua carga nominal, já que é importante saber se o seu equipamento elétrico está funcionando além das suas capacidades devidas, que vai gerar uma redução na vida útil do equipamento. Aí agora vamos para a parte de robustez de malhas. Tem 4 indicadores que a gente vai utilizar, mas isso daí é basicamente para você ver a confiabilidade do sistema de aguentar uma contingência, uma parada de algum equipamento. Então, primeiro, a robustez em malha sistemática, que você vai... Tem que primeiro explicar o que é malha sistemática. É a rede elétrica como um todo, exceto pela parte de linhas de transmissão, pela parte de transformadores linhas de transmissão e os transformadores que vão alimentar cargas radiais, que têm um fluxo de potência para apenas uma direção. Seriam mais ou menos as cargas de corrente contínua. Então, a gente vai fazer o cálculo dos números totais de ocorrência sobre os números... os números totais da malha. Pode continuar. Da mesma forma, vai ser a malha simples, que seria, no caso de acontecer apenas a falha de um equipamento, que vai ser a mesmo cálculo que foi feito anteriormente. Vamos falar agora sobre consistências sem interrupção, robustez na rede básica, que agora, sem ser a rede sistemática, vai ser na rede como um todo. RB vai ser o número de ocorrências sem contingência sobre o número total de contingências. Pode passar? E agora, contingência simples é quando acontece uma contingência em apenas um equipamento na rede elétrica como um todo. Agora a gente vai falar sobre o atendimento aos limites sistemáticos. Então, para isso, a gente geralmente utiliza-se uma pesquisa que eles fazem elaborada sobre quais são as faixas, mais ou menos,
de fluxos que são bons para a gente utilizar em um determinado equipamento. Vai ser determinado esses fluxos por algum tipo de pesquisa e vai saber quantas vezes, quais são os tempos que foram violadas essas normas que a gente definiu para nós. Aí é bom frisar que todos os tempos de violação que são inferiores a 10 minutos não vão contar. Então, quanto mais próximo de 1, melhor você estaria funcionando segundo os seus próprios parâmetros que você definiu. Agora, a carga de interrompida por perturbação, CIPER, vai quantificar o quanto de energia você perdeu durante uma perturbação, quanto você compara com a potência máxima que deveria estar acontecendo. Então, você vai pegar a demanda no início da perturbação, que geralmente é quando tem a maior queda, dividido pela potência antes da perturbação, que seria basicamente a nominal, normalmente. Vamos continuar? E aí isso daí vai ser anotado numa tabela, que eu acabei pegando do submódulo 9.1. Isso daí vai ser somado para ver o número total de ocorrências. Agora, a severidade da perturbação nada mais é do que o tempo que mais ou menos um tempo médio que um CIPER aconteceu. Você vai pegar de novo a perturbação, o quanto você perdeu. Perdão. Ou a carga que no início da perturbação que você perdeu, multiplicado pelo tempo que esse evento aconteceu, dividido pela carga de demanda máxima na hora anterior. Mas isso aí é para determinar realmente quão grave foi a perturbação que aconteceu no seu equipamento. De novo, isso daí vai ser classificado e vai ser numerado numa tabela para ver o número total de ocorrências. Perdão, isso aí foi um erro de formatação, pode continuar. E agora, frequência equivalente de interrupção de cargas, o FREC. Isso vai ser mais ou menos um cálculo que você vai saber quantas vezes você vai fazer um somatório de perdas que aconteceram durante perdas por interrupção que aconteceram, vai dividir pela carga de demanda nominal, máxima, e você vai ver o quanto que o sistema, em tese, foi interrompida com carga plena, que aconteceu uma perda total do sistema. Aí a duração equivalente de interrupção, que isso daí é a duração da perda total nas cargas de uma área determinada em certo período. Isso daí vai ser para avaliar a confiabilidade da rede, quão bem o sistema e as equipes de operação conseguem conseguem reconectar a carga, por assim dizer, recompor o sistema. Aqui está melhor. Vai ser a potência durante a potência de cada carga quando tem a interrupção, vezes o tempo dessa interrupção, dividido sobre a potência máxima, tudo sobre um somatório, em minutos. Vai ter agora a energia não suprida, que vai ser uma relação percentual entre a interrupção, fornecimento da energia fornecida pela rede e a energia total que seria suprida, que é a carga de demanda interrompida, vezes o tempo da interrupção, o somatório da carga de demanda interrompida pelo tempo de interrupção sobre a energia total que seria suprida, que seria em megawatts-hora, por assim dizer. Por fim, já pela penúltima que a gente vai ver, vai ser o grau de impacto de uma interrupção de energia, que você vai ver o grau de impacto, a severidade que uma determinada interrupção da rede elétrica causou no sistema elétrico ou até causou pela visão de um sistema elétrico ou pela visão de um estado. Aí isso é importante frisar que isso aí vai ser dado pela somatória de 5 fatores que vão ser determinados e tem tabelas que eu peguei, pode passar. Tabelas que eu peguei para a gente determinar o grau de impacto. Vão ser pontuados de 0,25 até 2, com determinados graus
com determinados valores para carga interrompida, o tempo médio que essa interrupção aconteceu, o período de dia que ela aconteceu, a abrangência, que seria a porcentagem da região, e a população que foi afetada por essa. Tem tabelas diferentes, tanto para o SIM, pode passar, quanto para o ponto de vista do Estado. E aí, passa mais uma vez, por favor. Aí, opa. Então, a gente vai fazer o somatório disso tudo, e aí a gente vai determinar o grau de interrupção, que foi extremamente grave. Infelizmente, eu acho que houve um erro de formatação aqui, que a gente não conseguiu. Mas, de qualquer forma, caso vocês estejam interessados para ver a tabela, ela está na página mais ou menos 16 do submódulo 9.1. Mas, peraí, volta. Então, é importante também, como observação, caso uma dessas interrupções aconteça ou na capital do estado ou num polo industrial, as duas tabelas vão ser utilizadas para determinar o GIE, só que o maior valor vai ser o que vai ser levado em conta. E, por fim, a gente vai ter o controle de carregamento por sistemas especiais de proteção. Esse vai meio que relacionar o número de equipamentos que tem a sua alimentação com o sistema de proteção incluído pelo número total de equipamentos que possuem na rede, na região ou no sistema. E aí, multiplicado por 100 para dar porcentagem. E agora o nosso amigo Ian vai falar sobre o submódulo 9.3. Bom dia a todos, tá? Então, vou me debruçar aqui e falar sobre o submódulo 9.3. Só que é um ponto importante ser ressaltado sobre esse módulo, tá? Esse é um módulo muito quantitativo. Então, ele vai dar para a gente os números, os parâmetros, e vai dar de como é que está se comportando o nosso sistema elétrico. Então, ele é um módulo um pouco denso mentalmente, eu diria, porque a gente vai se debruçar principalmente na parte de cálculo. Então, não é um módulo muito qualitativo, dizendo, por exemplo, como o módulo da Luísa, ou então o módulo que o Oz falaram, que falava sobre os procedimentos de trabalho. Quando que você age, quais são os procedimentos, os padrões que você vai tomar para corrigir o sistema, então, para tomar algum tipo de atitude em relação a algum tipo de falha que aconteça. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser sobre o sistema de exposição e a parte de atuação. Como assim? Vão ter 4 tipos de atuações, né? Atuação correta, incorreta, atuação imprecisa e erros de atuação. E nos outros módulos, nos outros tópicos que eu vou falar, vai ser exatamente a mesma coisa. Ou seja, vai ser o mesmo nome, só que obviamente calculando um parâmetro do sistema elétrico diferente, tá? Nesse tópico aqui. E é importante frisar que quase todos os tópicos aí vão ser relacionados à confiabilidade ou do sistema elétrico ou do sistema de relé de potência, só para você saber se o seu sistema que você fez parametrizou está funcionando corretamente. Bem pontuado. Então, a gente vai estar sempre voltado para essa parte. Calcular percentualmente como é que está a confiabilidade daquele sistema. Tanto na parte de proteção para os relés de proteção, de média e alta tensão, quanto para a parte de linha de transmissão também. Aqui, a gente vai estar se debruçando principalmente na parte de atuação correta, né? Que é quando o sistema elétrico, quando o sistema de proteção de média e alta tensão, ele atua de forma correta. Você tem uma falha, você tem um problema, e ele atua em cima daquilo. E aquilo, como eu falei, é uma parte muito quantitativa. Agora, aqui a gente vai se debruçar em quê? Quando que o sistema atua de forma incorreta. Ou seja, não foi identificada, através de um estudo posterior, algum tipo de falha, mas o sistema de proteção ele atua. Isso é bom? É óbvio que não. Você pode causar algum tipo de interrupção, algum tipo de flutuação em cima do fornecimento de energia ou da frequência do sistema. Então, isso vai ocasionar um problema para a gente também. Pode ir. Você não vai falar sobre os recursos? O quê? Já está na recursos. E recursos? Ah, sim. Sim. E tem a parte também bem pontual, muito bem lembrado aqui pelo meu colega. A parte de recursos de atuação também, muito importante. A gente tem quando o sistema falha na parte de atuar, e quando você tem um problema que é identificado dentro das análises pela ONS, pelo time que está ali fazendo o controle do sistema elétrico, você tem um problema identificado, mas o sistema elétrico de proteção não atua. Então é importante a gente também conseguir identificar quando que você tem o problema e qual o percentual de situações que ele não atua. E, claro, sempre vai estar em cima disso aqui, número de solicitações de sistemas de proteção. O que significa? Isso aqui são as atuações corretas, incorretas e as atuações, recursos de atuação. Recusados. Aqui é um outro tópico, né? Diferente da... Vou continuar.
Diferente da recusa de atuação, que é quando você tem um problema e ele não atua, nas atuações acidentais você não tem o problema identificado, né? E ele atua também em cima desse problema. Então a gente também precisa saber quando que o sistema vai estar atuando. Uma situação em que você não tem um problema, ele vai lá e entra em operação. Aqui a gente tem também os mesmos parâmetros, né? Como assim, a mesma nomenclatura, o mesmo tipo de cálculo, só que agora se debruçando em cima dos relés de proteção do Sistema Elétrico Nacional, que vai ser exatamente o mesmo procedimento. A gente vai ter uma atuação correta, ou seja, você tem uma falha identificada no sistema e o sistema de relé de proteção ele atua. Então a gente vai ter um cálculo percentual em cima disso. Pode passar. Novamente, agora a atuação incorreta, ou seja, não foi identificado nenhum tipo de problema no sistema elétrico e o relé de proteção ele atuou. Ou seja, ele ocasionou algum tipo de distúrbio e interferência em cima do sistema. E recurso de atuação, assim como também na parte de sistemas de proteção, aqui é exatamente a mesma coisa. Você tem um problema identificado e o sistema não entra em cima na atuação. E atuações acidentais também, novamente, assim como o sistema de proteção, você não tem nenhum tipo de problema identificado e a gente precisa saber o número de atuações acidentais que aconteceram em cima do número de totais de relés de proteção sob análise no sistema. E aqui são os indicadores de desempenho dos sistemas especiais, tá? Então aqui a gente vai ter em outro ponto, que é também pegando um pouco mais voltado para a linha de transmissão. Então aqui, o que a gente vai falar? Novamente, nós falamos sobre o sistema CEPAC, né, que são as atuações corretas. Pega o número de atuações corretas do sistema e vai dividir em cima do número de atuações que o sistema teve. E aqui, aqui nesse subtópico aqui, a gente vai estar fazendo uma análise geral do sistema, tanto de atuações de sistemas de proteção quanto de relés também. Atuações incorretas, ou seja, você não teve uma solicitação por parte do sistema, mas o sistema entrou atuando com uma parte de proteção. Recursos de atuação, novamente, debruçando em cima do mesmo tópico, né? Não foi identificado esse problema, não foi identificado um problema e o sistema não atua. Atuações acidentais, exatamente o mesmo foco, né? Então um pouco repetitivo. Você não teve nenhum tipo de problema identificado e o sistema entrou atuando. Pode passar. E aqui é a parte de atendimento diário dos limites de tolerância, né? Apurar o atendimento diário de cada estágio do ERAC aos limites de tolerância dos valores teóricos estabelecidos pela ONS. O que seria isso aqui? Esse tópico aqui é em cima principalmente dos outros trabalhos que foram apresentados. Quais são as diretrizes que a gente vai ter de procedimento e quais vão ser os valores básicos que a gente vai ter para considerar que o sistema está operando bem ou não. Também é importante falar que isso aí vai avaliar o desempenho do sistema de religamento. Então, houve um problema, o sistema teve que fazer alguma mudança do estado dele, e aí, com bem, ele conseguiu voltar para o estado normal. E aqui a gente tem um cálculo, basicamente um somatório, né? Indicando as horas diárias em que o ENES no estágio do ERAC não violou os limites de tolerância. O que seria isso? Você tem um range de atuação dentro do sistema, né? Então, aqui a gente vai calcular os horários em que esse range ele foi respeitado em cima dos horários em que você flutuou em cima da tolerância. E aí vai ser o cálculo, o atendimento mensal, que aí vai ser a parte durante todo um mês. E aqui, da equação pode determinar também o cálculo de flutuação de atuação do sistema de proteção durante o mês. Aqui são os indicadores de desempenho do sistema de religamento automático da linha de transmissão, ou seja, quando a gente tem algum tipo de falha em cima da linha de transmissão, como é que atua o sistema automático? Muito em cima do que o Pedro tinha falado. Teve um erro aqui. Oi? Não, é porque teve um erro aqui de formatação. Pode continuar. Tá. Muito em cima do que o Pedro tinha falado. Você vai ter um sistema de proteção que ele vai estar atuando de forma automática. Você vai ter cálculos que vão estar sendo realizados, você vai ter valores de proteção estabelecidos com o padrão de atuação para aquele sistema. Então, você tem que saber como que o sistema de religamento da linha de transmissão está atuando. Se você está desligando alguma linha ou não, se você está tendo algum tipo de problema em cima do fluxo, né, de tensão que está sendo passado pelas linhas. E aqui é exatamente o mesmo tópico, né? Bom. Aqui vai estar se debruçando exatamente em cima dos mesmos valores, né? Atuação correta, incorreta, falhas de atuação e atuações por acidente. Pode passar. Ligamentos automáticos satisfatórios. Religamentos satisfatórios. Religamentos insatisfatórios. Falhas de religamento.
E agora vamos dar a conclusão. E a gente viu que realmente esse módulo tenta mostrar por meio de uns números como é que o seu sistema está se comportando, como é que o sistema da rede elétrica está se comportando, o que a gente pode usar e como a gente pode usar esses números para determinar o que precisa melhorar, o que precisa mudar e o que já está funcionando bem. Importante ressaltar uma coisa aqui. Todos esses dados eles são calculados e determinados, informados para a sociedade civil no final do ano. Então, você, tirando aquele cálculo mensal, todo o resto dos cálculos de relé de proteção e de religamento de linha de transmissão é feito um balanço anual e é informado isso no final do ano para saber como é que o sistema está se comportando. Geralmente disponibilizado pela parte da ONS dos dados abertos. Isso. Que é um bom lugar para você pesquisar. E também é bom frisar que, geralmente, dependendo do qual indicador você usa, pode ter alguns agrupamentos que os valores vão se encontrar, ou por região, ou por sistema, por exemplo de relé, por nível de tensão, pela tecnologia utilizada. Isso vai variar de um indicador que você vai utilizar. Foram as nossas referências e obrigado pelo tempo.